Olá, alunos! Tudo bom? Bom, nós vamos estar juntos na disciplina de TCC 1, tá? Meu nome é Priscila Brugin, eu já estou na instituição há mais de 10 anos, então eu conheço tudo bem esse processo de TCC, tá? E eu vou estar aqui para auxiliar vocês, juntamente com o nosso coordenador, a ter a melhor experiência possível para esse TCC 1, para que ele ocorra da forma mais tranquila que nós podemos ter. Como que funciona o nosso TCC1? Como a gente tem feito ao longo dos anos, tá? Como a gente sabe que vocês estão no final do curso, muitos já trabalham, faz estágio, correria da vida toda, a gente evita marcar um encontro presencial, porque todas as vezes que a gente marcou, ninguém foi, tá? Então a gente prefere fazer esse contato online, até porque eu acredito que eu consigo atender melhor vocês individualmente online do que eu marcar com todos vocês dentro de uma sala de aula e não conseguir ver a peculiaridade, a dúvida exata de cada um de vocês. Então, como que vai funcionar esse nosso TCC1? Eu vou gravar os vídeos das duas atividades que nós temos, uma agora no começo do semestre e outra no meio. E aí eu vou enviar para vocês. Vocês assistem, vocês podem assistir quantas vezes vocês quiserem. E aí, começam a fazer, ou qualquer momento que vocês tiverem dúvida, vocês podem me mandar no WhatsApp, tá? E aí eu vou tirando essas dúvidas individualmente de vocês, tá? Eu acredito que é uma forma muito mais fácil, porque vocês me mandam a hora que vocês tiverem e eu respondo sempre, sem precisar ter um horário marcado dentro da faculdade, tá? Fazendo com que eu atende cada um individualmente e mais rápido do que se a gente marcasse um encontro a cada 15 dias ou o que seja, tá? Eu consigo responder vocês normalmente em até 24 horas, dependendo da demanda, né? Claro, vamos ter um bom senso, né? Não enviar mensagem na madrugada, final de semana normalmente eu também fico mais off para dar uma relaxada, todo mundo. Então a gente tem esses limites. Mas fora isso, sempre entre uma aula e outra que eu tô dando, o que for, eu tô respondendo vocês. O que facilitaria do que a gente ter que marcar um encontro na faculdade. Porém, se vocês tiverem dúvidas, nós podemos marcar encontros de forma individual, tá? Eu tô na faculdade praticamente todas as noites. Então, professora, eu queria que você me olhasse comigo, sentasse. Ok, vamos marcar. Eu chego mais cedo na faculdade, vocês vão lá, na hora do intervalo, a gente marca ali um tempinho para a gente juntos, individual, tirar as dúvidas, ok? Eu vou apresentar para vocês o portal de como que funciona e tudo mais, o nosso TCC1, tá? Vocês devem ter aberto o portal de vocês, tem essa carinha aqui, o portal, que vocês já conhecem. A primeira coisa que eu vou comentar é o nosso cronograma. É ele que vai nos dar todas as datas que a gente precisa. Então, no momento que vocês abrirem o cronograma, ele vai aparecer essa telinha. Então, onde começou as nossas atividades, já dia 10, segunda-feira, e até a data que a gente precisa enviar essa primeira atividade, tá? A primeira atividade, o prazo final de todos será dia 8 de abril, tá? Uma terça-feira. Passou desse prazo, o prazo encerra sempre 11h55, 5 para meia-noite, então fica atento. Tentou enviar às 11h56 do dia 8 de abril, já não tem mais o que fazer, tá? Não adianta abrir chamado, não adianta mais nada. Simplesmente a gente perdeu a atividade 1, tá? E aí ela vale 4 pontos, ficaria só para tentar gabaritar a segunda atividade. Então são prazos que pelo portal a gente não consegue mudar de jeito nenhum. Mas a gente tem uma vantagem, tá? O nosso sistema, ele apresenta o seguinte: se você envia o seu trabalho 7 dias úteis antes desse prazo, a tutora ela vai corrigir em até 7 dias, te envia para você corrigir e aumentar sua nota. Então vamos por um cenário, tá? Tô lá, fiz meu TCC, enviei com antecedência. Vamos supor que a gente consiga enviar essa primeira atividade lá pelo dia 10 de março. Tá? Tem aí quase um mês para vocês fazerem. Enviou dia 10 de março.
Aí a tutora ela vai ter 7 dias úteis para corrigir. Então, ali até o dia 20 de março, no máximo, ela vai corrigir e vai devolver para vocês. Se a atividade valia 4 pontos e você tirou 3 pontos, ela vai te apontar o que você errou, você arruma e você reenvia para ela, tá? Você reenviando para a tutora, ela vai ter mais 7 dias e aí ela vai corrigir novamente o TCC. E aí o que você tirou 3, normalmente você vai subir para os 4 pontos, tá? E aí você arruma exatamente o que ela está te pedindo, tá? Fazendo com que a gente consiga sempre a nota máxima possível, tá? E assim a gente consiga ter sempre o melhor desempenho possível. Então, assim, o prazo máximo para ter direito à correção. Então, o dia 8 de abril é o prazo máximo para ter direito a enviar qualquer coisa. Porém, se a gente enviar pelas minhas contas aqui com folga até o dia 28/03, então tem um pouco mais aí de um mês para a gente fazer. Então, se enviar dia 28, ela vai corrigir ainda até o dia 8 e vai devolver para vocês arrumarem. Quanto antes vocês enviarem, antes ela corrige, mais tranquilo vocês conseguem enviar essa correção. Porque normalmente ela envia quase que no final do prazo dos 7 dias úteis dela, que dá exatamente no último dia. Então enviem antes para vocês conseguirem corrigir tranquilamente e enviar para ela. Até porque a semana do dia 8 de abril é a semana de provas ali, né? Então vamos tentar agilizar isso quanto antes para enviar essa atividade 1 do TCC, tá? E aí, ok, vimos o nosso cronograma. Atividade 2, eu volto a fazer o mesmo esquema, gravar um vídeo explicando para vocês tudo como que irá funcionar, ok? Então, na atividade 1, vamos lá, a gente vai abrir aqui uma coisa chamada manual. Nesse manual, ele vai constar todas as informações que vocês precisam saber. As mais importantes eu estou trazendo aqui já para vocês na forma desse vídeo, para tentar deixar a forma mais explicada possível, mas a gente sempre recomenda vocês darem uma olhada lá. Então, o que eu comentei aqui, já que eu já me adiantei, dos 7 dias úteis, que a gente pode ter direito a essa correção, tá? E uma coisa importante, todos os arquivos deverá ser na forma de doc ou docx, ou seja, no Word, tá? Pode ser no Word online ou no Word mesmo do computador, sem problema nenhum, mas não pode ser enviado em PDF. Se você enviar em PDF, se tiver tempo hábil ainda dela corrigir, dela ver e pedir, ela reabre o prazo. Mas se passar do dia 8 lá e for PDF, ela não corrige, será zerado, tá? Por mais que tivesse totalmente correto o seu TCC. Mas se tiver em PDF, é anulado, ok? E aí o nosso prazo, como eu comentei, termina às 5 para meia-noite, sempre, horário de Brasília. Já tivemos alunos que perdeu o prazo por questão de 1, 2 minutos. E infelizmente não teve o que fazer, tá? Não deixe para esse prazo final aí. Para enviar o trabalho, vocês vão entrar no portal, abrir a atividade 1 e vai ter a opção de enviar o trabalho. Uma coisa importante, o nome do arquivo. Então, tá aqui em Word, né? Você consegue ver o Wzinho do Word. E sempre vai ser o nome do arquivo é o nome de vocês, tá? Então, por exemplo, José, Silva, atividade 1. Se fosse o meu, seria Priscila, Brugim, atividade 1, tá? Sempre coloquem isso, tá? E aqui vocês vão enviar o arquivo, assim que ela corrigir, ela te dá esse retorno, tá? Então, por exemplo, você tirou 8, se a atividade valia 10, e assim por diante. Então, ela mostra tudo o que vocês erraram. Normalmente, ela corrige no próprio Word de vocês, colocando lá o que vocês para melhorar, e assim vocês conseguem consertar e arrumar. Ah, não consegui enviar com antecedência, não vou ter direito à correção da atividade 1. Ok, ela vai corrigir, e todas as correções que ela falar, você obrigatoriamente tem que fazer para a atividade 2, tá? Então, não é porque vocês enviarem em cima do prazo não vão ter que corrigir, que vão.
tá? Porque na atividade 2 ela confere a atividade 1 novamente. Alguma coisa que eu comentei, tudo isso aqui está no portal de vocês. Temos uma outra coisa chamada Manual Antiplágio, para garantir que vocês não vão plagiar nenhum sistema, tá? Nenhum arquivo já existente. Tá? Então, todas as tutoras, elas vão ler o TCC de vocês, vão conferir. A gente tem alguns programas que conferem se vocês não estão simplesmente copiando e colando o TCC de outras ou um outro artigo, o que for, tá? Então, com muito cuidado, eu vou comentar isso aqui daqui para frente, mas não é para copiar algo pronto, é para vocês fazerem o trabalho de vocês, tá? Vamos lá, vamos falar da escolha do tema de vocês, tá? Acredito que ao longo do curso vocês já andaram pensando sobre que tema que vocês gostariam de fazer no TCC, ou no que vocês mais gostam, qual a parte da enfermagem que vocês mais gostam durante o curso, tá? Só que para a escolha desse tema, a gente vai pautar em cima dos macrotemas existentes, tá? Nós temos 3 macrotemas que vão nortear a escolha do TCC, que é o que a gente vai ver agora. Os nossos macrotemas são, tá, dentro do curso de enfermagem. Primeiro, cuidado na saúde da população, educação em saúde, vigilância sanitária e epidemiológica, novas tecnologias no cuidado da saúde. Tá? Todos os temas de vocês têm que estar entre esses 3 macrotemas, tá? Não pode fugir deles. Mas vamos ser sinceros, tá? Nosso trabalho é um trabalho de revisão bibliográfica, onde vocês vão escrever de um tema que já é conhecido. Vocês não vão descobrir nada novo. Vocês não podem pôr estudo de caso, de clínico que vocês veem no dia a dia. Nada disso. É o que está na literatura. Ok? Tudo que for colocado tem que ser referenciado. Então vamos ser práticos e vamos pegar algo que vocês tenham afinidade, mas que também haja assunto, tá? Não adianta a gente tentar, às vezes, colocar alguns temas muito novos, onde ainda está sendo feito descobertas, porque vocês não vão achar grande quantidade de artigos para escrever um artigo de revisão sobre isso, tá? E outra coisa, vivemos no Brasil, boa parte da população não fala inglês. E esses artigos mais novos, mais recentes, a grande maioria ainda estão em inglês, tá? Não teve uma pessoa no Brasil que reescreveu algo parecido em português. Então fica mais complexo de fazer, tá? Porque daí vocês vão depender ou de vocês lerem, escreverem em inglês, né? Ler o artigo em inglês, ou de usar o Google Tradutor, o que vai atrasar bastante a escrita do TCC de vocês. Então a minha recomendação, peguem temas que sejam mais tranquilos, tá? Que vocês consigam fazer tranquilamente, tá? Não acho que vai ser algo que vai mudar o mundo, sendo bem sincero para vocês, ok? E aí, com relação a qual tema específico que eu escolho? Bom, vamos ver algumas opções aqui. Bom, eu coloquei aqui para vocês alguns exemplos de temas de TCC. A minha área de formação não é enfermagem, por mais que eu já esteja ligada ao curso de enfermagem há algum tempo cuidando do TCC, tá? Mas eu coloquei aqui alguns exemplos que entram naqueles macrotemas. Aqui tem alguns outros, tá? Eu peguei de um site internet onde tem muito mais. E qual que é a minha recomendação? Converse com os professores específicos da área de vocês, tá? Para escolher o tema. Ou me mande, que aí, se eu tiver alguma dúvida, eu procuro os professores especialistas da área de vocês. Mas eu tenho um conhecimento, tal, que a gente consegue achar. Mas se não, se tiver dúvida, procure o coordenador, que está sempre muito disponível para conversar com vocês. Ou mesmo os professores específicos da área de vocês, que acompanham vocês nos estágios, outros já formados, que eles vão dar um encaminhamento de temas para vocês fazerem, tá? Mas eu coloquei aqui alguns que são recorrentes e que a gente usa bastante, tá? Mas aí é o primeiro passo, escolher o tema.
Ok. Passo feito, escolhi o tema. Próxima coisa, tá? Baixar um modelo. Nós temos um modelo no portal exatamente com todas as informações do que vocês devem escrever no TCC, tá? Então vai facilitar bastante. Qual que é o meu conselho, tá? Baixar 2 vezes esse arquivo de modelo. Por quê? Ele já está na formatação correta. Então, vocês peguem um desses arquivos que você vai baixar para consultar os dados que estão ali, o que ele recomenda fazer e assim por diante. E o outro, vocês vão escrever por cima, ou seja, vocês vão apagando tudo dessas recomendações e reescrevendo, fazendo com que fique muito mais fácil isso, o nosso TCC. Então, eu vou mostrar para vocês como funciona esse esquema. Então, aqui dentro do portal de vocês, na hora que vocês abrirem a opção Apresentação, vocês vão abrir aqui a opção Modelo, tá? E vai baixar esse arquivo. É um arquivo grande que tem todas as informações, atividade 1 e atividade 2. Vamos ver o que a gente precisa fazer na atividade 1 para a gente focar nela nesse primeiro momento. Na atividade 1, nós teremos que ter a definição do tema, então lá que a gente já comentou, a introdução do meu TCC, o problema de pesquisa, objetivo geral e objetivo específico, justificativa e metodologia, tá? Nossa, parece que é bastante coisa, mas até que não é, tá? Nesse momento, a gente não vai precisar de grande quantidade de artigos, porque na verdade não vai escrever nada a partir de artigos. Mas qual que é a minha recomendação para vocês na hora de escolher esse tema e assim por diante? Vamos supor que eu quero falar do tema parto humanizado, tá? Vou falar do parto humanizado. Ah, mas será que eu tenho bastante material para escrever? Vamos colocar lá no Google Acadêmico, tá? Procura lá, Google Acadêmico, é um Google, só que é específico de artigos científicos, ok? E coloca lá, parto humanizado. Vocês vão abrir vários artigos. Se você vê que você tem uma quantidade de material suficiente, lá, ao todo no TCC 1 e 2, a gente vai uns 10, 12 artigos, tá? Então, se você viu artigos que relacionam sobre esse tema, ótimo. Então, a gente consegue escrever tranquilamente. Então, faz uma base ali. Ou, se eu quis colocar algo muito específico, coloquei no Google Acadêmico, quase não achei artigo em português, fiquem atentos, tá? Porque vocês vão ter muita dificuldade para escrever sem a TCC lá na frente. E aí vai ser muito mais complexo, tá? Então, vamos entender o que vai cada um. Esse é o modelo que nós temos, tá? Exatamente esse é o arquivo que vocês vão ter. Então, a gente vai começar lá em cima, colocando o logo da Anhanguera, tá? Que eu mando para vocês, se quiserem. Nome do autor e o título que nós temos. A cidade, Arapongas, ano 2025. Todas essas informações que estão aqui em vermelho no nosso trabalho devem ser apagadas. São informações sobre orientações para formatação do seu trabalho. Então, em caixa alta, ou seja, todas letras maiúsculas, tamanho, tipo e tamanho de fonte, ser centralizado, como que é. Isso tem que ser apagado. Da mesma forma que toda essa parte em amarelo, todos também deverão ser apagados, tá? Quando for enviar o TCC para a tutora, tudo isso não pode ter. A parte amarela é onde ela explica algo que nós temos. E a vermelha, como eu disse, é formatação. Então vai ficar só o logo da Unopar Anhanguera, seu nome, título do trabalho, cidade e ano, na primeira capa. Contracapa, continuamos lá, o nome de vocês, o título do trabalho e aqui, ó, projeto apresentado para o curso de enfermagem da instituição Unopar Anhanguera, Unopar Arapongas. O orientador entra o meu nome, Priscila Brugin, ok? E aqui de novo cidade e ano, capa, contracapa, já deixa pronto. O nosso sumário é a última coisa que a gente vai atualizar no trabalho. Então, vai ficar para atividade 2. Mas ele
se não for mexido na estrutura do arquivo, ele faz automático. Então aqui ele vai mostrar tudo onde acontece as nossos problemas, nosso objetivo, justificativo, tudo organizadinho com relação a que página está em cada um. Tá? Mas eu volto a falar na atividade 2, que é nele que vocês vão entregar. Então vamos lá. A introdução. Na introdução vocês vão dar um contexto geral do seu tema. Tá? Uma abordagem geral, um conhecimento que todo mundo tem sobre o tema, tá? Sobre aquele assunto. Não há necessidade de ter um artigo definido, por isso é um conhecimento geral que se tem, tá? Não algo específico que eu preciso citar. Ele deve ter aqui de 3 a 4 parágrafos, tá? Lembrando que parágrafos não são aceitos com 1, 2 linhas. Eles devem ter de 4 a 6 linhas. Onde vocês vão explicar o conhecimento geral que vocês têm sobre aquele assunto, a aplicação disso na enfermagem e assim por diante. Tá? Uma coisa importante, todo o nosso texto ele deve ser em terceira pessoa. A gente nunca pode escrever um texto em primeira pessoa. Então nunca eu acho, eu não sei o que, nada. Tá? Sabe-se que a enfermagem é aplicada para isso, aquilo. Sabe-se, tem conhecimento como se fosse algo geral. Tá? Isso é a parte da introdução. Segunda coisa que vocês vão fazer, problema. Tá? O que consiste no seu problema? É uma pergunta. Já está aqui bem claro que é uma pergunta. O porquê que vocês estão fazendo esse trabalho? Tá? Qual é o objetivo de vocês? Vamos pegar lá o exemplo do parto humanizado. Vamos pensar numa pergunta, seja um problema, seja lá assim. Qual é o papel do enfermeiro em um parto humanizado? Tá? Ou como o enfermeiro pode melhorar um parto humanizado? Algo desse tipo. Então é uma pergunta que a resposta não pode ser sim ou não, mas é literalmente na forma de uma pergunta. Normalmente 1, 2 linhas, 3 no máximo. Não é para escrever grandes coisas, é uma pergunta. E só. Ok? Próximo ponto. Eu entro aqui nos nossos objetivos, tá? Que é o que vai ser apresentado nesse trabalho, tá? Nesse trabalho, sempre os objetivos eles devem apresentar na forma de verbos, tá? Porque vai ser uma ação, é o que vocês vão fazer. Então eu vou orientar, avaliar, propor, considerar, desenvolver, elaborar, apresentar, monitorar, sempre verbos, ok? Então, não tem nada nessa parte inicial aqui, já entra em direto objetivo geral. O geral é geralmente o que vocês vão apresentar. Então tá. Vamos pensar no exemplo do parto humanizado. Apresentar a relação entre enfermeiro e parto humanizado. Pronto. Mostrei o que eu vou falar. Vou falar de enfermagem e de parto humanizado e a relação como o enfermeiro deve ajudar nesse processo. Aí eu vou para o objetivo específico. Ele coloca aqui um único objetivo específico, mas as tutoras sempre pedem 3, tá? Então fiquem atentos a isso, colocar pelo menos 3 objetivos específicos. Então tá, com relação ao que a gente está usando aí de exemplo, como funciona um parto? Orientar o parto harmonizado. 2, desenvolver uma cartilha de como o enfermeiro deve atuar no parto humanizado. E o terceiro objetivo como o enfermeiro pode auxiliar no pós-parto. Algo desse tipo. Então tem que ser 3 temas ali que vai facilitar vocês, ok? E aí, depois dos objetivos, viemos para justificativo. Tá? O porquê escrever esse tema? Essa é a questão
da justificativa. Tem que ter um porquê, né? Não é simplesmente um TCC porque você escolhe aquele tema aleatório. Então, normalmente, ele é separado em 2 a 3 parágrafos, que ele coloca aqui exatamente o que tem. Então, no primeiro parágrafo, vai apresentar o tema e a importância dele. Nesse segundo, o seu foco será explicar a relevância da sua pesquisa, não mais o tema, o porquê que é importante estudar sobre isso. E o terceiro, a sua contribuição poderá trazer para uma sociedade, para a comunidade acadêmica. Vai ajudar a esclarecer pessoas na enfermagem, como atuar, como auxiliar em um parto humanizado, algo desse tipo. Colocado aqui algumas coisas como se recomenda utilizar sempre em terceira pessoa, tá? Nada se escreve em primeira pessoa. A fundamentação teórica, que não vai ser nesse momento que a gente vai fazer, vai ser na atividade 2, tá? Então, fica lá onde a gente vai escrever realmente um pouco mais. E aí a gente entra na metodologia. A metodologia ele vai apresentar o que vai ser feito. Então, é uma revisão bibliográfica. E a recomendação é usar esse exemplo aqui. Só troque as informações. Então, o tipo de pesquisa a ser realizada será uma revisão bibliográfica, será conduzida em busca nos seguintes bancos de dados, que é o que a gente aconselha, Google Acadêmico, Cielo, PubMed, e serão utilizadas obras publicadas nos últimos 10 anos, que é o recomendado. Serão pesquisas, livros, dissertações, teses, artigos científicos. As palavras utilizadas nas buscas serão, e aí definir a partir do seu tema, 3 palavras-chave para fazer essa pesquisa, ok? Então, colocar nesse modelinho aqui, não tem erro. E a gente termina aqui falando da pontuação, onde, como eu falei, a atividade 1 tem valor de peso 4 e a atividade 2, peso 6. Então, vale 4.000 pontos, 6.000 pontos na atividade 2. Lembrando que nós precisamos ter, no mínimo, 6.000 pontos para passar no TCC, ok? Aqui está no manual, onde tem todos os critérios da atividade 1, que vai valer cada um da pontuação para somar os 4.000 pontos. Então, vamos recordar algumas coisas importantes. Vamos definir o tema, baixar 2 vezes o modelo, começar a fazer em um deles, tá? E enviar ali até o dia 28 de março, tá? Para garantir que a gente consiga corrigir. E tudo que vocês precisarem, vocês têm meu contato lá no grupo e eu estou à disposição, ok? Obrigada, gente. Até mais.